Fala, povo! Começou mais um Arena FC aqui, claro, aqui na Arena TV. E eu com os meus parceiros, Felipe Costa, o São Paulino surtado, e o alvinegro Thiago Meirelles aqui, corintiano, que eu falei, não pode mais ter corintiano, vai deixar só ele aqui no programa. Já estamos no clima de Copa do Mundo aqui, ó, vocês estão vendo que a gente só respira a Copa do Mundo. Eu tô adorando esse negócio de assistir dia 3 jogos, dia 4 jogos, a gente não faz mais nada da vida, né? E claro, passou o jogo da seleção brasileira e eu quero debater com meus amigos alguns assuntos que ficaram bem polêmicos, né? Que a seleção, vamos dizer assim, que contra o Marrocos era um jogo difícil, a gente já imaginava que era a briga do primeiro contra o segundo grupo, mas foi, acho que, mais difícil do que a gente imaginou, né? Fê, primeiramente, boa noite. Já manda o seu olá para todo mundo e comenta um pouquinho pra gente, porque a gente vai começar falando da seleção brasileira, dos gols, do que aconteceu no jogo e qual foi sua visão do Brasil no sentido de que se você esperava que ia ser assim, ou se foi mais difícil do que você imaginava. Boa noite, Maitã, boa noite, Thiago, boa noite, boa tarde, bom dia para quem nos acompanha, né? Não sei qual horário tá assistindo a gente, mas sobre o jogo, Maitã, eu sabia que ia ser difícil, eu imaginava, acho que nós três, né? Vamos ser realistas. Teve pouca gente, sim, poucos amigos que eu conversei, que achou que o Brasil não merece se apequenar diante do Marrocos. Mas já faz tempo que o Brasil não é mais esse bicho-papão. A gente tem 5 Copas do Mundo, sim, não dá para negar isso, a seleção tem camisa, mas as coisas mudaram, né? Pega as últimas Copas do Mundo aí, o Brasil de 2010 para cá, quartas de final em 2010, né, 2014 o 7-1, né, o vexame, 18 e 22 o quartas de final. Então, e para Bélgica e Croácia, que são seleções historicamente muito abaixo do Brasil. Não assustava o Brasil na época. Exatamente. E o porquê que não dá para desmerecer o Marrocos? A gente imaginava que ia ser um jogo difícil. Porque o Marrocos está entre hoje, né, as 10 principais seleções aí da FIFA. Tá no ranking da FIFA, se não me engano, tá em 7º, ficou em 4º lugar na última Copa. É um time encardido, um time bem treinado, mas teve, mesmo assim, mesmo eu falando tudo isso, teve aquele sentimento de decepção, sim, até gravei um vídeo no meu canal falando sobre isso, né, na minha página, mas teve essa decepção pela atuação do Brasil. Sim. A gente não pode achar que a seleção é mais superior, o bicho papão de todos, mas ainda é a seleção brasileira. Ainda é a pentacampeã do mundo. E eu acho que a atuação foi muito ruim. No primeiro tempo, apesar do Marrocos ser um time mais organizado, né, um time bem organizado, ele foi dominante ao Brasil. E isso que decepcionou. Parecia Brasil e Alemanha em 2014, os primeiros minutos lá do primeiro tempo. O Brasil não via a cor da bola, errava passes bestas, né? O que ficou mais claro aí foi o meio-campo, que tem um problema, mas foi decepcionante sim. Eu esperava mais da seleção brasileira, mesmo sabendo que ia ser um jogo complicado. Boa. Mirelão, você tá bem, meu irmão? Tudo em paz? Tudo na paz, tudo lindo. Seguindo essa linha de raciocínio do Fê, para você acha que o problema maior do jogo também foi a questão do meio-campo, de marcação, que a gente viu o Brasil sofrendo muito, né? O Casemiro, pelo amor de Deus, comeu uma feijoada para ir pro jogo. O que você achou desse Brasil e Marrocos? O Casemiro, o famoso arranque de balsa. É o seguinte, eu esperava assim um jogo duríssimo. O Marrocos, apesar de vir do ciclo também meio conturbado, trocou o técnico 3 vezes. O ataque deles principal, que foi da última Copa, não foi convocado nessa. Mesmo assim, o Brasil ainda foi bem aquém do que poderia ser. O ponto principal mesmo para o meio de campo do Brasil foi inexistente no primeiro tempo. Casemiro muito pesado, não tem mais aquele vigor físico, tecnicamente indiscutível, mas não só técnica não resolve. Precisa ter o cara precisa estar bem fisicamente, precisa estar num ritmo legal, não está conseguindo acompanhar. O camisa 6 do Marrocos, não tem o nome dele agora. O moleque deitou no meio de campo. Gol de terno. Com dono absoluto. O Paquetá não precisa nem falar, porque o Paquetá ele tentou fazer uma jogada mais sofisticada, mas assim, primeiro vai no simples. E ele errou muito passe, tanto que o primeiro gol do jogo saiu no erro do passe dele. Na volta para o segundo tempo, o Brasil conseguiu equiparar as coisas, porque assim, com a entrada do Fabinho, consolidou mais no meio de campo, teve mais um toque de bola, tanto que o Brasil conseguiu até um empate. No primeiro tempo, né, no final do primeiro tempo, mas conseguiu equilibrar as ações no segundo, então ele foi um pouco mais dominante. Equilibrou as ações e deixou o jogo chato, né? Porque no primeiro tempo o Marrocos foi superior, no segundo tempo não teve jogo. Mas aí eu já coloco um pouco de culpa no Carleto, né? Porque assim, o Rafinha atuando daquele jeito não podia ficar até o final do jogo. E era o preferido de vocês. O jogo, sim. Mas o jogo pedia mais tempo de Luiz Henrique, pedia Ryan, principalmente pedia ele. Tem o Igor Thiago, ele fez, mas meu xará,
Errar aquele gol de cabeça absoluta, aquele lance é seu. Ali pra quem é um 9 de ofício, né? Inclusive aqui o debate que a gente fala, porque como é de torcedor para torcedor, não vai ter meio termo aqui para falar as coisas do que a gente tá sentindo da seleção brasileira. Não, aqui é sem fio. Por isso que agora o debate que a gente vai entrar é o porquê que o Ancelotti não gosta do Endrick, e eu acho que não é nem questão de não gostar do Endrick. É assim, eu penso, não sei a opinião de vocês, se eu não quero usar um jogador, eu não vou convocá-lo. Porque se eu convoco um cara que, no último amistoso, entrou e fez o gol, é o jogador com mais gols nos últimos 10 jogos da seleção brasileira, que todo jogo que ele entra, ele resolve. Ele já mostrou pro Ancelotti que o momento dele tá legal no Lyon. Ele morre abraçado com o Igor Thiago no jogo todo, não coloca o Endrick, né, pra fazer essa função. E aí a gente fica com aquele... Porque assim, quando chega o Ancelotti, pelo menos na minha visão, depois eu quero ver se vocês concordam. A gente imaginou, pronto, chegou um cara maior do que todos os jogadores da seleção brasileira e vai acabar a panela da seleção brasileira. Ele piorou. Ele fez uma panela dele. Ele tá escolhendo a panela dele. E isso aí prejudica a seleção brasileira no sentido de que no teste de fogo, que era esse primeiro jogo, ele mostrou que além dele não ter tanto recurso assim de poder, que eu imaginava que ele poderia tirar um Rafinha que não estivesse bem, poderia tirar, por exemplo, o dia que o Vini não estiver legal, ele tirar o Vini no segundo tempo na virada. Eu não sei porque que tem essa obrigatoriedade de você ter que deixar alguns jogadores até o final, que é o caso do Casemiro também, que é o capitão. Eu quero saber de vocês se vocês acham que o Ancelotti ele não era o que a gente esperava, que ele ia matar essa panela da seleção brasileira, ou se realmente você acha que ele tá certo de tentar manter um padrão de um time? É assim, não querendo defender, mas o que eu enxergo nessa situação, coloco um pouco no lugar do Ancelotti. Ele chegou no meio do ciclo quebrado, ele teve assim, um pouco mais de um ano de trabalho e assim, ele renovou para a Copa de 2030. E assim, para ele poder ter um pouco mais de trabalho, ele tá visando a próxima Copa. Ele que assim, o que acontecer nessa aqui, vamos colocar assim que é lucro. Mas na visão dele, creio eu, ele está visando a próxima Copa, ele não quer vamos colocar assim, se queimar com a opinião pública. Vamos supor que assim, a torcida brasileira é bem vigente, afinal, são cinco Copas do Mundo aí que a gente defende. Você acha que é por isso que ele leva Neymar e Endrick, porque estava todo mundo pedindo, é isso? Exato, e assim, o Endrick, eu ainda vou além, ele só levou o Endrick mesmo devido à lesão do Estevão. Porque se o Estevão não tivesse se lesionado, ao meu ver, o Endrick não tinha ido. Pegando esse ponto que o Thiago está falando da questão do Neymar, né, que a gente viu que fisicamente ele já não estava legal quando foi convocado, ainda teve a questão de o Neymar agora sair um novo exame, né, fez um novo teste hoje e já descartou a presença do Neymar no jogo contra o Haiti agora de sexta-feira, e ainda tem muita chance e vai depender muito de como ficar a questão de saldo de gol da seleção brasileira para ele não jogar também contra a Escócia. E aí a CBF, informação de hoje, né, a CBF disse que usaria o Neymar no 16avos, que era diferente do que a gente imaginava, que pelo menos no segundo jogo teria Neymar contra o Haiti, né? Então é uma notícia aí que já sai, então vamos esperar que o Neymar jogue dos 16avos para frente, voltando ao ritmo de jogo no meio de Copa do Mundo. Então ainda tem isso, né? Mas pelo que o Meirelles falou, eu concordo com ele, acho que quando você usa Paquetá para fazer essa função, mostra que vai ter que usar o Neymar capenga mesmo no 16avos, porque não dá para esse nível até cair demais, se depender do Paquetá e do Matheus Cunha para uma criação, né? Ele tenta substituir algo que tem que ser simples, não tem que reinventar a roda. Solta ali primeiro, toca, passa, sente o jogo primeiro. O Marrocos entrou com uma vontade absurda, estava em outra rotação. É isso aí. Fê, para você então agora, esse jogo contra o Haiti, a gente precisa fazer saldo de gol, porque o primeiro do grupo, porque o confronto direto definiria quem ia ser o primeiro e segundo. Como empatou Brasil e Marrocos, que a gente está imaginando são os dois que vão passar, o saldo de gol em cima do Haiti e da Escócia vai ser o que vai fazer a diferença. Para você, Fê, entraria já com o Endrick, quem está no momento bom para já resolver esse jogo de início, para não se enrolar, porque a gente fica naquele buma meu boi depois no segundo tempo, quando demora. Inclusive a gente está vendo seleções que todo mundo falou que estava maior que o Brasil, porque é um ponto que eu queria falar aqui. A gente meteu o pau no Brasil na estreia do Brasil, mas a gente viu a Espanha empatando 0-0 com o Cabo Verde, a Espanha que estava no momento muito melhor, que era cotada para ser campeã. A gente viu a Bélgica sofrendo horrores para conseguir um empate também. Então, assim, depois que eu assisti os outros jogos das seleções e eu vi que os times asiáticos, os times africanos, não é aquela moleza que todo mundo imaginava, a gente viu que o Brasil empatar com o Marrocos não foi uma loucura, que nem estava todo mundo gritando no fim do jogo, porque tá difícil para todo mundo. Acho que só a Alemanha, que pega a menor seleção em questão de tamanho, né, e de população, que foi Curaçao, que a Alemanha vence de um 7-1, mas o primeiro tempo não foi essa realidade. Não. Quem vê o placar não viu o primeiro tempo, foi sofrido também para a Alemanha.
Então é isso que eu queria ver também na questão de vocês. Você já entraria com o Endrick, um time diferente titular para já resolver? Ou você acha que tem que ter essa sequência? Porque muitos dizem que o Ancelotti está tentando formar um time para fazer as trocas no segundo tempo. Você acha que não? Já troca agora que ainda dá tempo por estar no início da Copa. Voltando rapidinho a comentar sobre o Ancelotti, sobre a expectativa dele quebrar a panela ou não, eu acho que renovar com ele para 2030, a própria CBF deu esse recado para ele, né? Falou, ó, essa Copa aqui você não precisa ganhar, porque você já está com o contrato renovado a 2030, vocês não concordam? Já dá um relaxamento. Já dá um relaxamento. Então, e com base no que o Thiago falou, que ele já está se guardando para a Copa de 2030, isso se diz muito por culpa da CBF de já ter renovado o contrato com ele. Sim. Não que eu não renovaria, tá? Depois da Copa, não é isso. Mas eu acho que deu a entender que, pô, você tem até 2030 para arrumar a casa. O medo da CBF, você não acha que é o assédio que tem em cima do Ancelotti? Principalmente. Mas aí é uma falta de segurança e falta de profissionalismo, né? Mas a CBF já se mostrou, na época do Eduardo, do antigo presidente, que eu nem lembro o nome, nem quero lembrar desse cara, foi para mim um dos piores, né, da presidência da CBF, ele já se humilhou pelo Ancelotti, ele se esperou o Ancelotti até o último minuto, então ali a seleção já se desrespeitou, e aí você se apequenar mais, isso é se apequenar. Pô, é a seleção brasileira, querendo ou não, é a maior potência aí do futebol mundial. Você não pode ficar com medo de perder um nome, seja o Ancelotti ou não. Então acho que aí a própria CBF deu esse recado pro Ancelotti para ele não se desesperar na Copa do Mundo de 2026. Em relação à panela, fica muito nisso por questão do bastidor, né? Por questão do grupo e questão que o Ancelotti, eu acho que ele ainda não mostrou realmente a personalidade que ele tinha no Real Madrid. Certo? Porque eu concordo com tudo que vocês falaram, deixou o Casemiro até o fim, bancou o Rafinha que é o preferido de muitos aí, que já não merece ser titular da seleção, ó, há tempos. Eu falei aqui, fui taxado de louco, inclusive, né? A gente viu o louco aí, o Rafinha, não jogou nada, e ele sim deveria ter sido substituído. Não merecia ter ficado os 90 minutos, mas vai ficar, e aí o que dá a entender? É panelinha. E sobre o Endrick, já vai jogar toda essa pressão pra cima do moleque também? Eu concordo que ele tinha que entrar e tem que entrar no próximo jogo também. Tem que ganhar minutagem. Titular ou não? Titular, eu já colocaria titular, porque alguma coisa já tem que mudar. A seleção da Argentina, quando ela perdeu em 2022 para a Arábia Saudita, sim, mudou tudo. O técnico falou, ó, vocês chegou no grupo lá e falou, vocês vão fechar comigo? Vamos fechar para ser campeão? Ele mudou gente que tinha cadeira cativa no time, montou um time para jogar com o Messi ali e foi campeão do mundo. O Ancelotti precisa fazer isso agora, porque a Copa já começou, não tem mais essa de preparação. Tem mais 2 jogos, e o Haiti pode complicar, a Escócia pode complicar, porque vocês estão vendo. Todas as seleções estão dando trabalho até para as grandes. Mas em relação ao Endrick, a gente não pode pensar que ele vai entrar e vai ser o salvador da pátria. Ele vai resolver alguma coisa ou outra, mas ele não vai resolver todos os problemas. Ele não vai resolver o Casemiro comendo feijoada, não vai resolver o Paquetá errando passe no meio de campo de 3 metros. Ele não vai resolver essas coisas. Mas você não acha que é melhor colocar essa pressão agora em cima dele no jogo do Haiti, que é o mais fácil que nós teremos na Copa, do que depois jogar ele no fogo mais pra frente e já joga agora? Sim, não, eu concordo. Tinha que entrar o Endrick no sábado? Concordo. Tem que entrar o Endrick agora no Haiti? Concordo. Mas a gente não pode misturar as coisas achando que o Endrick vai ser o salvador como um Neymar, por exemplo. Você falou do Neymar. O Neymar, por exemplo, nem eu acho mais que o Neymar vai ser o salvador da pátria. Porque eu defendi a convocação do Neymar, mas agora vamos falar que ele vai jogar na 16avos ou oitavas de final, se chegar, ou quartas de final. Então o Neymar tá fora da Copa, gente. O Neymar tá fora da Copa. Até ele pegar ritmo de jogo, até ele entender o que tá acontecendo com o time do Ancelotti, que nem ele mesmo tá entendendo, né, o treinador, que o Brasil tava bem perdido no começo do jogo. Então, não pode jogar uma pressão toda dessa em cima do moleque. Mas tem que ser feita alteração, sim. Mas não só nele. O Casemiro, que eu banquei aqui como titular, foi tenebroso. Tem que colocar o Danilo ou o próprio Fabinho, que entrou bem, né? E tem que mudar essas coisas. A lateral, o Ibanez de lateral foi uma coisa bizarra, gente. Vocês não concordam? Foi ruim, gente. Foi ruim. Não tem como, velho. Então muda o esquema, sabe? Muda o esquema. Eu acho que, pelo que a gente tem, ele fez igual todos os que estão lá. Exato, e pior. E um pouco pior. Não, porque o Emerson Royal. E o Douglas Santos, que ninguém conhecia, foi o que se destacou na lateral. Foi bem. Entendeu? E, então, assim, resumindo, a gente não pode colocar todas as nossas expectativas no Endrick, mas o time tem que mudar. Se quiser ser campeão, tem que mudar. E tem que começar por essa panela aí, que é Rafinha, Casemiro. Não pode ter cadeira cativa, gente. Assim, não é a minha posição lá no meu subóbito lá.
Mas o senhor Alisson também não pode sair daquele jeito que ele saiu no gol do Marrocos. É assim, uma coisa que eu aprendi, assim, o atacante está no meio da linha, dois zagueiros, o goleiro não pode sair, porque a única opção que ele vai ter é acabar de cobrir. Ele deu todo o programa para o atacante. A vantagem ele se equivocou, ele se assustou. Ele demonstrou o nível de ansiedade que o time estava. O Magalhães também estava de calça jeans na hora do gol. Foi. Como é que pode errar um negócio desse? Ó, e você falou um negócio sobre o presidente da CBF. Edinaldo Rodrigues, eu lembrei o nome. O antigo, né? Mas o atual, você tá falando de logística, que a seleção tem que ter planejamento. O meu presidente, ele levou a mulher dele para os Estados Unidos. Eu vou fazer um momento Léo Dias aqui, porque eu vi no Léo Dias. Esse aí eu vi no Léo Dias e eu gostei. Ele foi a grande bomba, ele levou o meu presidente da CBF no meio de uma Copa do Mundo, que já tá o caos. Ele me leva a mulher dele para os Estados Unidos para jantar e a amante dele para o México, para jantar lá no México. Então eu vi no Léo Dias isso, eu não acreditei. Aí você quer a logística da CBF, o cara que leva. Mas aí, pelo menos não foi no mesmo país. Aí mas eu vejo como elogio ou crítica. É um misto ou é um cara ele respeitou o fuso horário e cada Se ele usasse essa logística na seleção, ele já tá melhor, né? Então, acho que a gente debateu. Fã ou hate? Hã? Fã ou hate, é verdade. Então assim, pra vocês, estreia, por ser uma estreia de Copa do Mundo, foi ok, o empate com o Marrocos, que não era nada absurdo, porque o Marrocos está no top 10 das seleções, a gente sabe que é difícil, mas é mais a questão de, talvez, omissão de decisão do Ancelotti. Exatamente. Acho que ele foi omisso, né? Dos próprios jogadores. O Vinícius Júnior, pra mim, ele assumiu a responsabilidade. Sim. Pode estar devendo futebol ainda, mas ele apareceu e fez um golaço. Mas se não fosse o Vinícius Júnior, a gente poderia até... muita gente está comentando também que o Marrocos que saiu decepcionado, que o Marrocos poderia ter saído com a vitória. Se não fosse o Vinícius Júnior numa jogada de gênio dele, uma jogada individual dele, a gente poderia ter saído derrotado. Coisa que não acontecia há 92 anos, né, numa Copa. Bom, e a gente decidiu fazer uma brincadeira interna entre a gente aqui, que era o quê? Os palpites da Copa do Mundo. Só que a gente não imaginava que ia pegar uma rodada tão horrível que nem foi essa, porque eu já tava todo confiante. Falei, não, que essa é louca, Espanha contra Cabo Verde. Já queria colocar 4, 5. A gente fez os palpites aqui dos apresentadores que diz que manja de futebol, tá? Todo mundo diz que manja aqui. E vamos lá, olha isso aqui, ó. Aqui são os palpites que nós fizemos. Aqui a gente tem no primeiro ali o palpite do Thiago Meirelles. Olha só, ele colocou 2-1 Brasil, errou. Na Alemanha, ok, ganhou. Depois a gente vai ter um ranking que a gente vai postar. Então já segue aí, ó, @ArenaTV no Instagram, que a gente vai fazer essa brincadeira com ranking lá também, para vocês verem como que tá acontecendo. Essa aqui é a primeira rodada. Então o Meirelles acertou da Alemanha. Aí jogo da Holanda, que ficou empate 2-2, errou também. Espanha, que foi 0-0, errou. França, 2-0 aqui, ó, foi 3-1, mas esse palpite foi bom, 2-0. E aí ele tem a Argentina, que também vai jogar carteira. Aí ele foi anti-Argentina, eu gostei da sua personalidade nesse aqui. Foi no 1-1. Aqui a gente tem, esse daqui é o palpite esse é o meu, né? Sim. Meu, 2-1, Brasil e Marrocos. Esse aqui errei também, não sei por que eu confiei no Brasil, mas também vamos lá, né? Alemanha 3-0, ok. Aqui eu acertei o empate, mas foi 2-2, do Holanda e Japão. Espanha, também fui na confiança na Espanha, meu Deus, 0-0, errei. França tava cravando até o penúltimo minuto que o Mbappé me inventa de estar de fora da área e faz o 3-1, aí tirou minha cravada, que ia valer mais ponto, a cravada que vale, depois vocês vão entender a pontuação. E aí a gente tem a Argentina 2-0 que vai jogar. O Fê colocou 2-0 o Brasil, errou. A Alemanha 2-0 foi 7-1. Errou só por 5. Errou só por 5, foi perto. Aqui ele foi 2-1 confiando no Depay, aqui também ficou empate 2-2. Espanha 1-0, aqui ele não confiou tanto na Espanha não assim, confiei, né? Você confiava no Vozinha, né? Cara, nem conhecia, pra falar a verdade, mas eu imaginava que ia ser jogos difíceis, entendeu? Sim, no começo. A única que se destacou aí foi a Alemanha, né? Igual você falou. Alemanha, o único dos grandes, e mesmo assim o primeiro tempo não foi tão bom. Então vocês viram aqui que os apresentadores que manjam de futebol, que domina o futebol, acertou só a vitória da Alemanha aqui e o empatezinho. Então horrível essa primeira rodada. Mas palpite é outra coisa, né? Rapaz, o Ancelotti tem 5 Champions e fez cagada mesmo, ter colocado o Henrique, esse aqui pra mim tá todo lucro ainda. Pior que o Ancelotti a gente não foi nessa daí, né? Exato. Então, vão acompanhando aí no @ArenaTV, também no Instagram, já segue a gente, já se inscreve também aqui no YouTube para vocês acompanhando essa brincadeira e vamos ver quem vai terminar em primeiro no ranking dos apresentadores aqui nessa nossa brincadeira no Arena FC. Galera, a gente chegou no momento que a gente gosta muito de falar que é o momento várzea. Por quê? É importante a gente valorizar a várzea, a comunidade, o futebol que é o raiz, que traz, né, essa esperança de ter novos jogadores e melhores jogadores para um futuro de seleção brasileira e dos nossos times. E aí a gente tem o Diego Vinhas, que é o nosso jornalista / repórter da várzea,
que ele faz um trabalho muito legal também sobre os times de várzea. E hoje a gente vai acompanhar um time que é conhecido como Moleque Travesso, mas ele vai explicar que não é o Moleque Travesso da Juventus da Moca. Que time que a gente vai conhecer hoje? Então acompanha o Momento Várzea com Diego Vinhas. Vamos lá! Esse time foi fundado no comecinho da década de 60. César Sampaio já vestiu esse manto no comecinho de carreira. Deixa eu falar uma coisa, quem não entende nada de várzea, quando escuta o nome desse time, acho que eu tô falando do Juventus da Moca, mas não tem nada a ver. Muito bem, família, Diego Vinhas para contar histórias de times de várzea. Sim, vou falar da história do Esporte Clube Moleque Travesso da Vila Guarani. Quando a gente fala de um dos berços do futebol de várzea, na zona sul da capital paulista, sem dúvidas nenhuma, o bairro da Vila Guarani é um deles. Vamos começar lá em 10 de janeiro de 1963, data de fundação desse gigante Moleque Travesso da Vila Guarani. Esse era um dos times a serem batidos na várzea da década de 70, 80 e disputa grandes campeonatos até hoje. E além do futebol, tem um dos sambas mais conhecidos da Zona Sul. Aliás, a Avenida do Café, muito conhecida na Zona Sul pelos seus sambas, também é muito conhecida por conta do time do Moleque Travesso. O escudo é esse aí, leva esse diabinho, que é o próprio Moleque Travesso, e as cores vermelho, preto e branco no seu uniforme. Olha o nome dos amigos que fundaram o time, se liga. Egídio vulgo Nicão, Diego meu xará, Klaus vulgo Rudão, Nazir vulgo Mirtola e Zé Macabra. Ah é, o César Sampaio, tá ligado, né? Jogou nos 4 grandes clubes da cidade de São Paulo, jogou na seleção brasileira, campeão da Copa América, mas olha essa imagem. César Sampaio no início de carreira com a camisa do poderosíssimo Moleque Travesso da Vila Guarani. Quero agradecer muito as mensagens que eu recebi no primeiro vídeo, foram várias. Agradecer o pessoal da Ajax da Vila Rica que compartilhou também. Continue mandando a mensagem e a história dos seus times. Quer que eu conte? Me manda mensagem, chama um DM que a gente troca uma ideia, beleza? Valeu! Bom demais, então, aí, ó, Momento Várzea, é importante sempre a gente lembrar. E eu agradeço o nosso parceiro Diego Vinhas, que mandou mais uma vez, mais um trabalho legal. E se você quiser ser falado, seu time ser conhecido e ser falado aqui também no Arena TV, aqui no nosso Arena FC, deixa nos comentários aí, manda no privado da gente aí, ó, meu time é tal, quero que conte a história e passa o resumo aí, que o Diego faz um trabalho bem legal e a gente vai falar aqui de você. Fechou? Então, falamos aí do Momento Várzea, vamos comentar um pouquinho sobre Brasil e Haiti, que é o jogo agora, a preparação da seleção brasileira para esse jogo que não era para ser um jogo tão importante e se tornou um jogo extremamente importante pelo saldo de gol. Aí eu quero saber dos meus amigos também a questão que é que a gente está vendo, né, a seleção brasileira se preparando no treinamento para esse jogo. Com certeza vai ter algumas mudanças, né? A gente comentou inclusive a questão do Casemiro, possivelmente o Casemiro não vai estar de titular nesse jogo, que eu vi notícias, não sei ainda, a gente vai ter especulações, né, de que testou um time alternativo também, o Ancelotti. Ele fez algumas mudanças, principalmente com a questão do Fabinho e Danilo, saindo talvez no lugar do Casemiro, e também no ataque. Teve um teste que ele fez, eu acompanhei agora à tarde nos treinos que a gente estava vendo, ele testou tanto o Ryan como o Endrick também, em alguns momentos, alternando no time titular da seleção brasileira. Não sei o que vocês acham se da questão do Casemiro, vocês já disseram que ele estava pesado e que devia mudar. Mas no ataque, vocês mudariam ou acho que queima o Igor Thiago se você tirar de início da seleção brasileira? Então, sobre o Igor Thiago, que eu até banquei a escalação nele, né? Eu apostaria nele no primeiro jogo, mas perdeu um gol que ele perdeu. Sim. Lá, é inaceitável para um camisa 9. Eu que elogiei ele, falei que era um centroavante nato, que a seleção não tinha há um bom tempo, mas o gol que ele perdeu ali poderia ter mudado os ares da partida. Ainda estava 0-0, uma jogadaça do Vini Júnior, poderia ter mudado tudo ali, e passou por ele, né, pelo Igor Thiago. E eu acho que não é nem queimar ele, mudar, colocar no banco. Não é que ele não vai jogar mais a Copa, mas eu acho que como titular não rendeu. Assim como o Rafinha não rendeu, assim como o próprio Casemiro não rendeu, entre outros. O Ibanez, para mim, foi muito abaixo do esperado, entre outros. Enfim, se o Brasil quiser ser campeão, ainda sonhar em ser campeão, ainda sonhar com alguma coisa grande nessa Copa do Mundo, vai precisar mudar o time. Volto a falar da Argentina em 2022. Começou perdendo, começou mal contra a Arábia Saudita,
Mudou tudo lá. Fecharam o time, né? Mudaram uma coisa ali, mudaram uma coisa aqui, mas foi outro time. Então o Ancelotti tem que fazer isso. Você não pode estar perdendo o jogo pro Marrocos, empatando que seja, com o Rafinha cansado. O Vini Júnior, apesar de ter feito uma boa partida, tava cansado também. O Igor Thiago jogando um futebolzinho tenebroso, o Casemiro errando tudo. Você não pode com o Arraian no banco, o Endrick no banco, o Luiz Henrique no banco, o próprio Matheus Cunha, que faz a função de centroavante no banco. Você não pode só mudar a lateral e mudar o volante porque tomou cartão amarelo. Sim. Então esse foi um grande erro do Ancelotti, ele precisa arrumar isso. Não só o ataque, mas principalmente o meio de campo. Que o Paquetá, apesar dele ter feito uma partida ruim, vocês colocariam o Matheus Cunha? Aí a pergunta que eu faço pra vocês, porque, gente, eu, mesmo escalando, apostando o Paquetá como titular, eu não espero muita coisa dele. Eu acho que é aquilo ali que é o Paquetá. E pra você ver a tristeza que tá a seleção brasileira pra armação. E eu já falo isso pensando na Copa de 2030. Se com o Paquetá tá ruim, imagina em 2030, que a gente não tem luz no fim do túnel para revelar novos meio campo, para revelar lateral. Ataque a gente tem um monte, né? Tem o Estevão, tem o Endrick, o próprio Luiz Henrique. Mas o Breno Bidon, pelo amor de Deus. o Breno Bidon é melhor que o Paquetá. Pode ser que sim, eu torço por isso, mas a gente vai apostar o nosso meio campo inteiro no Breno Bidon? É isso que eu tô falando. Você perguntou na questão de deixar se eu colocaria o Paquetá, eu nem levaria o Paquetá pra Copa. Mas já começa lá atrás, já cortaria o mal pela Mas aonde eu quero chegar? O Paquetá ele fez uma partida ok pra mim. Ele fez o que ele pode fazer, o limite dele. Um problema maior é que ele errou passe de 3 metros e tava ansioso. Então, foi horrível. Foi horrível. Profissional, né? Foi horrível. Mas isso é fundamento, não. Aqui, ó, vocês estão vendo, o time inteiro. Me perguntaram se a seleção treinava. Ó. Eu tive uma pergunta que mandaram, que eu falei de treino da seleção. O pessoal falou, mas a seleção treina? Aqui, ó, eu acho que sim, ó. Mas à vontade. Olha a preguiça do treino também aqui, ó. Eu tô vendo, isso aqui já tá passando... Isso já é uma preparação com o Haiti, né? Já não dominou o Paquetá aqui, ó. Já não dominou aqui, ó, que não tem pressão. Você vê, tá durinho. Ah, preguiça da seleção. E antes de mais nada, chama só Igor, por favor. Tirou o Thiago, não pode falar mais, Thiago. Então, e o Paquetá, vocês colocariam o Matheus Cunha, então, já. Eu colocaria. Tanto na minha escalação ideal, era o Matheus Cunha. Não tem que inventar o Matheus Cunha de centroavante. Ele até pode até numa partida... Ele quer o camisa 9, né? Da seleção brasileira. Hipoteticamente. E assim, ele pode até, num improviso, num momento ou outro do jogo, fazer a função. Mas o primor dele é jogar na segunda linha de ataque. Não lá na frente com a referência. Para o segundo jogo, mudaria sim. Seu ataque ideal. É a única coisa que eu não mudaria era o Paquetá. Pro próximo jogo? Os três. Vinícius Júnior não tem como tirar. Experimentaria a Ryan na titular, na direita, e o Endrick... Cadê o poderoso Rafinha, que vocês tanto bancou aqui, que fui chamado de louco? Eu nunca vou esquecer nesse programa, fui chamado de louco. Levou pro coração. Chamado de louco, não ter bancado o Rafinha. Mas, ó, gente, concluindo, eu acho que o único que eu não tiraria era o Paquetá, porque eu acho que não tem ninguém que faça a função dele. Por mais ruim que seja. A não ser o Neymar. Qualquer um. A não ser o Neymar. E o seu ataque ideal, os três, pra você? O ataque ideal, Vini Júnior, e tiraria o Rafinha, ó, com toda a certeza do mundo, tá? Colocaria o Ryan ou o Luiz Henrique, qualquer um dos dois, tá? Uhum. O Luiz Henrique, que eu acho que tá mais preparado. E o Endrick na frente. Se o seu Ancelotti vai fazer isso, não sei. Pode ser que ele volte ainda com o Vini Júnior, com a Rafinha, aí volta a questão da panelinha, mas alguma coisa tem que ser mudada, que seja o Ryan, que seja o Matheus Cunha, que seja o Luiz Henrique, tem que mudar o ataque da seleção brasileira. Até porque esse jogo que a gente está comentando é um jogo importante pelo saldo de gol para o Brasil passar em primeiro, porque se passa em segundo, além do Brasil pegar um time mais forte, ele ainda viaja para o México, que é uma viagem de 4 horas, que atrapalha na preparação de jogos curtos, para poder a gente ver um resultado melhor. Mas vamos falar de coisa boa agora aqui, então. Coisa importante, coisa que eu gosto muito. Aí, ó, tá aparecendo para vocês. É o hamburguinho mais abençoado da cidade, o hambúrguer do nosso parceiro Cauê. Aqui, agora tá assim com a gente, nosso parceirão. Vocês estão vendo aqui embaixo, tem até coisa linda, tem até QR Code, eu gostei disso daí. Então, Cauê Burger, você que é da região de Cotia, dá essa moral que vocês vão ver que é o melhor hambúrguer. Inclusive, ele vai mandar aqui, a nossa jantinha vai ser do Cauê Burger, adoro, estão várias opções lá. Então, dá essa moral e também já segue o homem aí para você experimentar o melhor hambúrguer de Cotia, Cauê Burger. Tamo junto, obrigado pela moral. Meirelles aqui, ó, passou umas 4 semanas só pedindo lanche do Cauê, né? Nem jantei hoje. Já veio preparado. Muito bom. Então é isso, nosso parceiro tá fechado aí com a gente na Arena TV também.
Cauê, obrigado pela moral, tamo junto. Então você que é de Cotia aí, já chama, experimenta que vocês não vão se arrepender. Tamo fechadão e depois a gente vai saborear essa delícia aí. Você gosta, Fê, também? Gosto, bom demais. Cara que gosta também. Mas é artesanal, bom. Vamos aqui, ó. Pra finalizar então esse assunto de Haiti e Brasil, que vai ser na sexta-feira, quero que vocês me falem placar, porque é a coisa mais importante agora, o Brasil fazer saldo, que eu tô falando, pra passar em primeiro do grupo. Quero saber o seu placar, Fê, se você acha que o Brasil goleia ou vai ser que nem você fez com a Espanha, que deu 1-0 ali. Se você fizer isso, você vai me deixar bravo. Mas me fala aí. Cara, meu lado torcedor, 4-1 pro Brasil. Boa. Tem que tomar meu um, lado, né? Meu lado Tem que tomar um, apresentador, É o Alisson, né? meu lado apresentador e comentarista, 3-1 Brasil. Tirou um, né? Tá bom. Mas eu acho que o Brasil vai dar bom. Vai vencer bem. Vai dar bom. Mirelão, pra você. 2-0. 2-0 Brasil, na tranquilidade. Vamos tomar um sufoco lá, porque os haitianos vão correr pra caramba, mas 2-0 Brasil. Boa. Cara, mas é difícil. Não, eu vou falar o meu placar agora aqui. Eu vou com o Brasil 3-0, mano. Eu acho que a gente não vai tomar gol, porque não é possível que a gente não vai conseguir terminar um jogo da Copa do Mundo, pelo menos contra o Haiti, sem tomar gol. Né? Exato. Pô, porque o Marrocos até a gente concorda, né? Marrocos ok. Nada contra o Haiti, mas se a gente falar tecnicamente, é muita diferença. E, inclusive, já saiu a pressão da estreia, que a gente sempre fala que é difícil estrear na Copa do Mundo, mas esse jogo aqui o Brasil precisa vencer e fazer saldo no 3-0 para passar em primeiro. Mas você fala esse placar com o Ancelotti mudando o ataque ou mantendo o mesmo time? Não. E se ele chegar com o mesmo time da estreia? Ou tirando só o Casemiro, vai, Cara, que é o mais certo. se mudar o meio de campo, acho que já Só tirar o Casemiro. já melhora muita coisa. Só tirar o Casemiro. Acho que já resolve tudo. Já melhora muita coisa, não resolver tudo, meu amigo. Resolver tudo tem que ir lá na Baixada ressuscitar o Pelé. Continuar com o Rafinha, continuar com o Igor Thiago. Pegar o Monjaro já dando o Ronaldão. Tava lá, inclusive, o Roberto Carlos também. Pegar o Ronaldinho, o Gaúcho na AVC, que é seu nome, meu irmão aqui. Então, é importante. Mas e se acontecer? Se o Ancelotti for com o mesmo time? Então, eu acredito. Você ainda acredita nesse 3-0? Eu acredito porque o nível técnico do Haiti perto de Marrocos é gritante a diferença. Então, acho que aquele time da seleção mesmo que teve dificuldade contra o Marrocos, se fosse o Haiti, não teria tido tanta pressão. Porque eu acredito que o Marrocos ele é até mais organizado tecnicamente do que o Brasil. Taticamente do que o Brasil. Tecnicamente não, né? Isso foi escancarado, gente. Taticamente ele é. Agora o Haiti, eu não vejo essa qualidade tática também no Haiti. Eu acho que é um time bem inferior e até no momento ruim do Brasil ele venceria esse jogo de 2-3 gols, mas é óbvio, eu acho que no momento, eu acho que a ideia seria o Ancelotti mostrar que não tem vaidade, porque isso é muito importante na Copa do Mundo. Acho que agora é o momento dele falar assim, bom, não tem, inclusive o Douglas Santos, eu vi uma entrevista do Douglas Santos hoje, você falou que foi o destaque, ele fez a coletiva do Brasil hoje, pós-treino, que a gente estava acompanhando, e ele falou que o Ancelotti não fala o time titular e não coloca para treinar só um time, porque ele deixa essa dúvida em várias posições para deixar essa pulga na traseira. Será que porque eu fui mal, eu vou para reserva? E eu acho que isso é legal, porque tem que ter essa competição, né? E aí agora é a hora do Ancelotti mostrar o que você falou, que ele é o cara que acaba com a aparência. Você até usou um termo que eu esqueci, que ele não tem... Que ele é maior do... Isso, que ele é o maior do elenco. Agora é a hora dele chegar. Pô, Rafinha, você jogou mal, não tá jogando nada na seleção, vai pro banco. Igor Thiago, te deu oportunidade de ser artilheiro da Premier League lá, mas... não deu certo, vai pro banco. Casemiro, você é um monstro, vários anos aí, Champions League e tal, Copa do Mundo, mas vai pro banco. Agora é a hora do Ancelotti mostrar, não só pro elenco, mas também pra torcida, que tem muita gente duvidando dele, né? Sim. Da capacidade, não da capacidade, mas se realmente ele é o cara que tem um culhão, né? Com Abel Ferreira, por exemplo, que é no Palmeiras, de colocar gente no... Não, mas é um exemplo que tem que ser usado, gente. É o técnico vencedor aqui no Brasil. Sim. É um exemplo de personalidade, eu tô falando, entendeu? De personalidade. É a hora do Ancelotti mostrar a personalidade dele. E parar de mascar um pouco de chiclete também, que tá me irritando o jogo 1-1, vai filmar o cara, tá no chiclete. Ó, vamos lá então, a gente tá falando desse jogo que vai ser importante pro Brasil, deixa nos comentários aqui o seu placar, se vocês concordam com a gente que é o momento do Brasil lavar a alma agora e apagar essa impressão de que tá atrapalhado o sistema tático da seleção brasileira e o Ancelotti. Então comenta aí qual que é o placar para esse jogo de Brasil e Haiti, e se você acredita que vai ser uma goleada também, que vai ser importante. Ó, e falando, meus amigos, desse jogo, a gente vai ter um evento, dia 19 também aqui, na Arena TV. É um evento que vai ser muito legal, porque ele começa com a troca de figurinha, que é uma coisa que eu gosto muito também. Inclusive, vocês estão... Como que tá o álbum de vocês? O meu falta
Falta acho que 50, por aí. O meu falta... 50%? 50%. O meu falta o álbum e as figurinhas. Só isso, tá claro. Tá cada vez mais difícil terminar esse álbum, hein? Vou falar, 900 figurinhas, meu amigo. No refrigerante, daqui a pouco vai ter no saco de arroz, vai ter na Zona Azul. Tá difícil mesmo. Vai distribuir figurinha. Tá Figurinha difícil. pra tudo que você imagina. Então nós vamos fazer um evento aqui na Arena TV, um evento que vai ser legal, vai ser troca de figurinha. A gente vai começar às 19 horas, no dia 19, na sexta-feira. Então se você é da região de Cotia, se você tá perto aqui da gente, se estiver longe também, vem aqui conhecer, vocês vão ver, mano, a casa é muito legal. Vai ter vários eventos aqui também, a gente vai ter acompanhando os jogos aqui. Então se você tá procurando um lugar legal, fala, pô, eu queria assistir um lugar que tivesse um telão, um lugar que tivesse um som de estádio, uma coisa que eu ficasse, né, diferente, que nem a gente vê muito. Atmosfera. Aquele clima, inclusive a gente vê muito no cinema que lançaram essa ideia, né, de fazer o jogo 3D e tudo mais. Então se você quiser vir aqui, não passar raiva, né, porque a raiva já passou contra o Marrocos, então vem assistir com a gente, Brasil e Haiti, e já traz suas figurinhas aqui, seu álbum também, pra gente fazer essa troca de figurinha no dia 19, vai ser um evento muito legal aqui na Arena TV. Fechou? Meus amigos, então, vocês querem comentar mais alguma coisa sobre a Seleção Brasileira? Tem alguma notícia, alguma informação diferente do que a gente falou aqui, que vocês queiram passar? Até porque a gente vai deixar esse pré-jogo, claro, a gente está muitos dias antes do jogo, né? Claro que muita coisa vai mudar até lá, a gente vai ter novas notícias de Neymar, vai ter novas notícias, pode acontecer, Deus me livre, machucar alguém, só que me faltava, já não basta o Web. Então, você tem mais alguma informação, alguma coisa para trazer desse jogo? Vocês viram? Nada do normal, né? Só a atualização que você já falou aí que o Neymar talvez vai jogar depois da primeira fase, talvez, né? Isso Então, é triste, né? É triste. Aí vocês acham que deveria ser o João Pedro? Cara, é uma boa pauta. Você se arrepende de ter da convocação do Neymar? Eu me arrependo de ter acreditado, até agora eu tô me arrependendo de acreditar no Ancelotti, que ele tá me enganando mais do que a Morena, né? Porque ele fala uma coisa e chega e tá fazendo tudo diferente. Exato. Panela. Eu vou esperar de saber esse jogo da Escócia. Se ele não jogar contra a Escócia, eu já me arrependi. Mas, gente, eu não me arrependo de ter concordado com a ida do Neymar, por quê? Vocês esperavam mesmo que ele já ia jogar contra o Haiti? Vocês de verdade mesmo, com toda aquela novela, aquela troca de informação, um fala aqui, um fala ali, vocês achavam mesmo que ele ia ter condições de jogar contra o Haiti? Eu achei que o segundo tempo, né? Eu volto a dizer, o Ancelotti, ele pisou na bola, porque assim, ele passou 6, 7 meses falando se ele ia o cara, se o cara tivesse sentido fisicamente. Levou o cara... ele então em contradição com ele mesmo. Com ele mesmo. Aí já começa a cair em descrédito. Aí você me leva um Paquetá que, cara, nem no Flamengo o cara tá desempenhando. Aí você deixa de fora o João Pedro que tava fechado com ele o ciclo inteiro. É tanta nuance, tanta inconstância que acaba ficando em xeque o trabalho do cara. Então assim, eu particularmente, como torcedor, vou esperar que o Brasil vença, chegue na final, ganhe, essa estrela, vamos beber, morar pra caramba. Mas assim, o lado da razão me fala para olhar para 2030. Eu confio mais no próximo ciclo do que esse de agora. Eu já não confio no próximo ciclo não, porque como eu comentei, se já tá ruim aqui hoje, o próximo ciclo a gente não tem, tirando o ataque. Tem o Rodrigo, tem o Estevão, tem o próprio Vinícius Júnior que é jovem, mas a gente não tem perspectiva nenhuma de futuro. Mas é pouco tempo ainda, cara. E assim, tem o próprio Alan do Palmeiras, que tá surgindo. Tem o Marcos Antônio, que joga no São Paulo. É cara que vai pro meio de campo. O Estevão lá no Chelsea pode fazer Sim, de ataque a gente tá bem servido. O Estevão mas pode a minha fazer preocupação... uma outra posição que nem o Cole Palmer vai sair do Chelsea. Vai acabar caindo a vaga dele no colo do Estevão. Ele pode começar a fazer uma outra posição lá. O Anderson, do lá, já apresentou. Ele chegou no Manchester United como meia. O Ferguson com ele para volante e um baita volante, tanto que foi para a seleção como volante. É bom ter essa esperança. Para 2030, tem muito mais a ver do que agora. Eu já acho que para mim, esse ciclo começou quebrado, já tá. Eu já acho que a safra vai ser fraca. Na questão de goleiro, os novos goleiros estão vindo, que a gente falou do Carlos Miguel, o Hugo Souza, o Bento, que ainda, claro, é um goleiro novo. Precisa sair da Arábia. O que acontece? Eu acho que para goleiro a gente vai estar melhor do que essa. Mas agora meio campo, lateral, atacante, a gente tá bem servido, mas enfim, resumindo, com o Neymar ou sem Neymar, eu já não botava tanta fé no Brasil, tá? E outra, na nossa vez, criam 16 avos. Já era uma treta de chegar.
Já era uma treta de você já ficava com medo de não chegar nas oitavas, o cara foi uma fase a mais ainda no nosso momento. Pra ter mais, É duro, né? Em 3 países, com viagem longa. E, olha, por exemplo, se o Brasil passa em segundo do grupo, como eu tava falando de viagem, são 4 horas de viagem, isso sem escala, né? Se eu fazer escala dá 6 horas, mas 4 horas de viagem para chegar, tem que se preparar. Só nesse momento já vai dar alguma coisa muscular no Neymar. No Neymar já vai dar alguma coisa, porque ele vai estar cansado nessa viagem do México. A escada rolante do avião já cansa ele. Se tiver parado a escada rolante, tiver que subir andando, já fica 15 minutos fora, porque desgastou, porque não tô entendendo. O controle de carga dele tá doendo mais, hein? Mas você voltou a falar do Neymar e eu quero chegar no ponto que eu queria chegar. Pra mim tá o mesmo previsão do Neymar jogar depois da primeira fase. Porque o que falaram? Paulista do ano que vem, o que falaram? O Santos, a CBF tava com aquela crítica lá, né? Aquela batalha lá. Ele vai jogar daqui 2 semanas, ele vai jogar daqui 3 semanas, não sei o quê. Mas, mesmo dentro dessas previsões, a gente sabia que o Neymar não ia estrear na Copa. Na estreia não. E a gente sabia também que tinha grande possibilidade de não jogar contra o Haiti. E talvez ele ia jogar contra a Escócia. Talvez. Pode ser que ele jogue ainda uns 10 minutos, uns 15 minutos, mas é um talvez. Então não saiu dessa previsão. Eu acho que ele nem joga. Vai jogar na 16 avos, né? Então, mas tá dentro da previsão, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Então não dá pra falar, me arrependo de ter concordado que o Ancelotti levou o Neymar. Não, porque tá dentro da previsão. Porque a gente empatou contra o Marrocos e ficou uma tristeza profunda que a gente ficou criando ilusão, né? Na verdade, eu acho que a maior tristeza nossa foi dele ter tirado o João Pedro para levar o Neymar. Eu acho que aí Mas ele poderia ter tirado outra pessoa. Que não merecia. O próprio Matheus Cunha. Eu acho que o problema maior foi esse, porque hoje a gente viu, não querendo queimar o Igor Thiago, mas o João Pedro. O próprio Igor Thiago. João Pedro. Mas o Igor Thiago também estava muito bem, né? Estava muito bem, né? Mas o João Pedro já tinha performado na seleção. O João Pedro, mas quantos gols que o João Pedro fez na seleção? De cabeça eu não vou saber quantos gols ele fez, mas ele performou realmente bem. Ele performou, inclusive, no Mundial de Clubes que a gente teve no ano passado. Ele foi um dos principais centroavantes daquela que foi campeão. Não, mas pelo clube, né? Porque o Igor Thiago também, pelo clube, ele é um leão. Então, mas aí você tá jogando uma Premier League que não é pouco, ok? Premier League é parâmetro, mas a gente tá falando do João Pedro que na Premier League também faz gol e foi bem no Mundial. Aí você deixa fora pra levar. Mas o Neymar que não tá jogando, também, né, gente? É um achismo. Se o Neymar estivesse jogando bem, agora jogasse contra o Haiti. Se a gente tivesse ganhado do Marrocos, nem que seja de 2-1, a gente nem. Então é achismo. Agora eu vou defender o Neymar também. Eu não sou de defender o Neymar. Não gosto do Neymar como fora do futebol, não gosto do jeito dele. Pai de família, vai ser pai de novo. Pai de família mesmo, viu, galera? Inclusive, parabéns. Terceira filha aí, vamos ver, né? A Copa do Mundo Feminina de 2040 e poucos já tem possibilidade da gente ir bem por causa do Neymar. Mas vou defender o Neymar aqui, que eu critico muito o Neymar também, mas eu vou defender no sentido de o quê? Se a gente for nessa ideia de que não pode levar o melhor jogador que nós temos, mesmo machucado, que ele jogue 3, 4 jogos, a gente não teria levado o Ronaldo em 2002. Não estou comparando Neymar e Ronaldo, estou comparando o melhor de 2002 com o melhor de agora. E aí a gente não levaria, porque o Ronaldo naquela época veio de lesão no joelho, não estava com ritmo de jogo, o Ronaldo estava parado, estava com convulsão, estava tomando remédio para isso, remédio para aquilo, e a gente levou o Ronaldo e ele decidiu. Eu acho que essa memória que a gente tem de o melhor jogador nosso não poder ficar fora porque ele é muito diferente dos outros, traz a escalação, a convocação e essa insistência no Neymar. Eu acho que é isso, para não fazer o erro que poderia ter acontecido em 2002, porque se não leva, beleza que aquela seleção era muito melhor do que agora e teria outros, né? Que até o Luizão, quando entra, sofre o pênalti lá na Turquia e resolveu. E, claro, e dá mais motivos ainda de chamar o Neymar hoje, porque ele é o melhor. Ele é o melhor, isso. Então, se naquela seleção tinha várias opções, hoje a gente... Neymar, se algum dia eu te critiquei, me desculpa, agora eu tô te defendendo. O Uruguai pecou em não ter levado o Luizito? Aí já é perfeitamente diferente. Ele já tá aposentado, né? Praticamente. Ele já tá aposentado. Como é que é? O Neymar, a questão dele é mais extra-campo. Também. Né? O que ele se colocou onde ele tá hoje com todos os anos de preparação dele. Pega esse ano do Luizito no Miami e pega esse ano do Neymar no Fé. Quem jogou mais? Mas olha o time do Santos também. O time do Santos é horrível também. E ainda dizem que o Neymar treina bem, porque no jogo o Neymar não estava performando muito bem, mas no treino ele estava excelente. Aí eu vi um comentário que eu amei, que o cara falou assim, mas também ele treina contra o Santos? Exato. Por isso que ele vai ver no treino. É isso, então a gente vai ter um jogo sexta-feira, a gente vai debater muito mais coisas. Então se você gostou do programa, já se inscreve aqui, tá aparecendo aqui embaixo, já se inscreve, já segue o Arena TV aqui também no Instagram, que vocês vão acompanhar, entrar nessa resenha com a gente, vai ter muita coisa, então espero que vocês gostem, é de torcedor para torcedor,
Então acompanhe a gente aí nas redes sociais, que vai ter muita coisa, fora entrevista, fora o que a gente tá fazendo. Então espero que vocês se sintam em casa aqui com a gente no Arena FC, né? Aqui na Arena TV. E você é nosso convidado toda semana para participar dessa resenha com a gente, fechou? Deixe os comentários aí, fala pra gente aí, dá o feedback se vocês gostaram, a opinião de vocês sobre Neymar, sobre tudo que tá acontecendo na seleção, que a gente volta semana que vem para discutir mais sobre isso. Meus amigos, obrigado mais uma vez. Quero saber de vocês. Já se despede aí e semana que vem espero que a gente volte falando de uma goleada da seleção brasileira. Valeu, galera. Obrigado pela audiência. Um abraço. Boa, rapaziada. Tamo junto. Segue aí Arena FC, aqui na Arena TV, Alvinegro André 80, o Resenha de Certo e FC Costa. Tamo junto. É nóis. Valeu, gente. Até mais. Semana que vem estamos de volta. Valeu!